Então, acho que vai ser um bate-papo tranquilo, né? A proposta que a gente tinha era de falar sobre autismo, direitos das pessoas com deficiência e políticas públicas. Eu vou tentar falar sobre esse aspecto e vou tentar contextualizar. De repente eu toco em alguns pontos que a gente foram levantados aqui, que eu acho bem interessante, que é uma discussão bem rica. Aqui são alunos de psicologia, né? E acadêmicos de psicologia. Muito bom estar dialogando com vocês. A gente tem temas que são extremamente importantes, assim, a gente faz parte do movimento do autismo, das pessoas com deficiência, que são tocados por essa área, né? Por a área da psicologia, né? Inclusive, quando se vai definir uma abordagem de interação, se fala da abordagem de tratamento, né? E é muito importante que os profissionais dessa área eles compreendam o autismo como a Bia, como a Júlia estavam falando aqui, a partir de uma perspectiva do jeito de ser, né? Uma perspectiva que vem a partir do respeito às diferenças e entendendo o autismo a partir da perspectiva dos direitos humanos. Como é que vem isso, né? Primeiro, para todos nós aqui que fazem, eu já estou no movimento do autismo desde que meus irmãos nasceram, assim, que eu não recebi diagnóstico, né? Nunca recebi. Depois eu adquiri aqui, as pessoas começaram a notar porque o diagnóstico foi ficando mais ampliado, que eu tinha muitas características de pessoas do autismo, mas aos 38 anos que eu estou neste mundo, e as coisas mudaram muito de lá para cá, nesses 38 anos. Existem muitos olhares sobre a questão do autismo e a questão da deficiência. Então, vou tentar, nesse tempinho, fazer um repasse disso daí, né? Quando eu e meu irmão fomos para a escola, eu consegui avançar na escola a duras penas, sem as adaptações que eram requeridas, e o meu irmão ele foi posto para fora. Ele era tão diferente que ele não conseguiu ter sucesso na escola, botaram ele para fora, ele foi para a escola especial. Depois botaram ele para fora da escola especial e foi criada a Casa da Esperança. Por que isso aconteceu? Porque não existiam leis que dissessem que era um direito da pessoa que tem uma deficiência estudar na escola. A pessoa que tem uma diferença, estudar lá. Então, durou muito tempo até que a gente dizer, olha, a escola, a educação é um direito, e esse direito é para todos. Antes, só aquelas pessoas que tinham condição de estudar que poderiam estudar lá. Então, quem não tivesse condição, não estudava. E a condição era não ter uma deficiência, era não ser trans, era não ser gay, era não ser preto, porque tudo isso era motivo de bullying e de exclusão, assim como a sua deficiência era também motivo de exclusão, né? Então, assim, quais são os olhares que a gente tem sobre a questão da deficiência? Existem múltiplos olhares, né? Uma é a questão da invisibilidade. Então, ninguém toca no assunto, é como se a matéria não existisse. Ninguém fala disso na faculdade, você não estudou com ninguém com deficiência, você não estudou com ninguém com autismo. Você sabe que tem uma tia, que tem um primo que tem, mas ele fica em casa, não vai nas festas. Então, você tem esse olhar da ocultação, porque é uma coisa que nos traz vergonha, então a gente não quer falar a respeito. O outro olhar é o olhar da pena, da tragédia. Por quê? Porque a gente espera na vida, a gente criou no nosso imaginário, a gente é educado para isso, desde pequeno, que existe um ser humano normal, né? Então a gente espera casar e ter um filho com uma pessoa que é normal, né? E ter um filho que é normal. Então a gente tem um padrão da normalidade na nossa cabeça. Então a gente seguia por ele, né? Então, quando a deficiência acontece, seja porque você sofreu um acidente, ou porque você teve um AVC, ou porque você teve um filho com deficiência, é como se você fosse castigado por Deus, uma tragédia aconteceu na sua vida. Ou seja, você estava esperando tudo normalzinho ali, e uma tragédia
aconteceu. Então esse olhar da caridade, é quando dizer, ô bichinho, coitadinho, um anjinho azul, não tem sexualidade, né? É o olhar da pena, da caridade. É um olhar também, as pessoas, vocês já viram aquelas correntes que tem no Facebook? Olhe, e você aí que não tem uma deficiência, ajude essa pessoa que tem, dê um teleton, aparece aquilo também. Você que tem o privilégio de ser normal, de ter os membros todos, ajude essa pessoa que está sem as pernas. Então esse é o olhar da caridade. Pessoas, qual a solução que a caridade, né, que o modelo caritativo dá para a deficiência? É a benevolência. A solução que o olhar da caridade dá é a benevolência, não é uma relação de direitos e deveres. Então vamos assim, olha, você que é afortunado, você que tem dinheiro, vamos ajudar a quem não tem, vamos ajudar aquela família pobrezinha que está com um filho autista ou que tem um filho cadeirante. Então, o outro olhar que a gente teve, isso com o avanço da medicina, das ciências médicas, e também da psicologia, da fisioterapia, da terapia ocupacional, das equipes multidisciplinares, a reabilitação avançou muito. E aí a gente teve o modelo médico. E a solução que o modelo médico dá para a deficiência é a cura. Entendeu? A gente para a pessoa ter direito a participar da escola, ela teria que deixar de ser autista. Então vamos fazer reabilitação com essa pessoa até ela ficar com nível tal de funcionalidade para que ela possa se comportar igual aos outros alunos. Vamos ficar, então a solução do modelo médico é curar ou reabilitar para a pessoa ficar normal. Então, veja só, por que a gente construiu as universidades, a gente construiu as escolas, os transportes públicos, as praças, como lugares onde a pessoa com deficiência não tinha lugar. Quer dizer, você só sobe no ônibus, quem aqui anda de ônibus? Você só anda de ônibus se você subir com suas duas pernas. Se você usar cadeira de roda, você tem dificuldade de andar na calçada e de entrar no ônibus. Você só faz aula na universidade se você falar com a boca e ouvir com os ouvidos. Se você falar com as mãos e ouvir com os olhos, você tem dificuldade de fazer isso, né? Então, a solução durante muito tempo foi normalizar as pessoas, né? Se a pessoa é surda, vamos fazer com que ela leia os lábios, vamos fazer com que ela vocalize, vamos fazer de tanta forma até que ela consiga falar mesmo sem ouvir, né? A solução é, para participar desse mundo aqui, você tem que ter um padrão de normalidade. Aí você lembra daquele homem vitruviano, lá de 1400 e lá vai bomba, do Da Vinci, né? Que aquele homem ali é o fundador do homem, aquele é o homem normal. Só que se você for olhar, nenhum de nós aqui cabemos ali. Então, a gente tem um imaginário e a gente construiu a sociedade toda baseada ou na caridade ou num padrão de normalidade que a gente não consegue atingir e que oprime algumas pessoas mais porque as diferenças físicas, né, as diferenças nos corpos dela, né, são maiores, ou no comportamento, ou no pensar, ou no agir, né? E isso acontece de uma maneira bem radical. Então, assim, a gente tem na guerra, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela diz basicamente o seguinte: todos os seres humanos nascem livres, iguais em direito e de dignidade e devem tratar uns aos outros com o espírito da fraternidade. Essa declaração, vocês sabem, né? Sabem de cor. Isso aqui é para ser um lema de vida, né? Quem conhece a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Vamos lá. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em direito e dignidade, devem tratar uns aos outros com o espírito da fraternidade. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi feita em 1948, está fazendo 70 anos, e ela foi feita depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? O Holocausto. Você tinha o arbítrio e você tinha gente que se achava melhor do que os outros. Gente que se achava melhor do que os outros. Isso tudo começou com um pai de um filho com deficiência que perdeu a esposa e não podia trabalhar.
Aí o filho dele era cego, era surdo, e ele escreveu uma carta para o Hitler, né, que era o primeiro-ministro da Alemanha, e ele disse: olha, eu não posso contribuir para a Alemanha ser produtiva e tal, porque eu tenho um filho com deficiência, ele é cego, a vida dele não vale a pena ser vivida, é uma vida que não vale a pena, só vai causar sofrimento, essa vida só vai causar sofrimento. É um pai que amava o filho, e por amar o filho pediu ao Hitler que fizesse uma eutanásia nele, né? E aí o Hitler olhou aquilo ali, mandou um médico, o médico fez um diagnóstico para saber se aquela vida era uma vida, se valia a pena ou não ser vivida. E a partir daquele diagnóstico do médico, ele disse: olha, essa realmente é uma vida que não vale ser vivida, porque não vai ser produtiva, vai ser um estofo para o pai, tal. Mataram. Não vai servir a Alemanha. Não vai servir a Alemanha, não vai servir o pai, não vai servir para nada. Aí fizeram uma injeção letal. O Hitler ficou impressionado com aquilo e tinha muitos asilos, né, lá na Alemanha, que a solução antes era a ocultação. A gente não quer uma sociedade com loucos, com pessoas que têm um rosto diferente, com pessoas que estão tendo epilepsia, cair no chão, botava tudo nos asilos. E aí o Hitler transformou aqueles asilos em centros de eutanásia, porque aquilo não podia fazer custos. E foi testado nas pessoas com deficiência, foi aprimorado o jeito de se matar nos campos de concentração. As pessoas com deficiência foram as primeiras vítimas do Holocausto e as últimas a terem reconhecidas a sua dignidade humana através da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é o Tratado Internacional. Porque a gente teve a Declaração Universal de Direitos Humanos, em 48, que diz: olha, todo mundo é igual e todo mundo tem um valor inerente, que é próprio de si. Não importa se você tem uma deficiência, se você nasceu ali ou aqui, ou qual a cor da sua pele, né? E aí foram tendo vários tratados internacionais que reafirmam isso, né? O Pacto dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, foram o Pacto contra todas as formas de discriminação contra a mulher, o Pacto da Igualdade Racial, que foram tratados de direitos humanos internacionais que tinham o poder de vincular o país, quer dizer, nenhum país que assine esse tratado pode fazer leis contra esse tratado e deve fazer leis que promovam o que está escrito ali como direito humano. Então, estamos juntos, gente? Tá. Inclusive, os próprios experimentos também foram feitos muitas vezes com essas pessoas vivas, não é? Sim. E depois disso, que toda pesquisa, todo estudo com seres humanos teve que passar pelo Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos. Infelizmente, na história do autismo, mesmo depois disso, que não existe até hoje em dia tem tratamento experimental para pessoas com autismo comportamental, todas as formas. Enfim, mas assim, estou alongando demais e eu só tinha não sei quantos minutos ainda. Comprovando que eu sou espécie. Beleza. Hã? Minuto e meio. Deve ter 10 1 minuto e meio. Eu tenho 1 minuto e meio para falar? Eu estou na introdução. Não, fazer um pouco mais, se quiser. Não, beleza. Porque tá tão bom, né? Não, aí a gente teve a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o reconhecimento de que os direitos humanos também são das pessoas com deficiência. Na verdade, o que a Convenção dos Direitos Humanos diz assim, que o propósito dessa convenção é o pleno exercício e gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência. Quer dizer, os países tinham que implementar políticas, por exemplo, de educação inclusiva, de acesso ao trabalho, ao emprego, de combate à discriminação com base na deficiência, que é muito importante. E o Brasil, a ONU fez esse tratado em 2007, o Brasil assinou e ratificou em 2008, confirmou a assinatura em 2009. Então, esse é o grande documento que a gente tem sobre direitos das pessoas com deficiência. São 30 artigos que vale a pena a gente conhecer, né? Vale a pena cada um de nós conhecer, pequenininho,
facinho de entender, difícil é a gente trazer ele para a prática. Porque nas políticas públicas a gente tem uma coisa, um reconhecimento. Reconhecimento é quando a gente consegue fazer o que a Lorena estava dizendo, a gente consegue colocar aquilo no papel. Né? A gente tem o assegurar, assegurar é quando o Estado protege que nos violem nosso direito. Por exemplo, a gente tem a polícia é para assegurar que não violem nossa casa, para assegurar se alguém vier me bater, né? Tem que apartar, né? Para assegurar que eu não seja explorado por uma instituição ou por outra. Então, o Estado tem que me proteger. E tem o assegurar, que é quando eu invisto dinheiro na política pública. Né? Quando eu invisto, então a gente tem três, nos direitos humanos, você tem o reconhecer, o proteger e o assegurar. E dentro do assegurar você também tem o promover, que é fazer com que todos conheçam esses direitos. Muito bem, aí a gente falou, eu estava falando do modelo médico e do caritativo, eu pulei o social e os direitos humanos, né? Mas eu já falei um pouco. Porque é isso, quando você está falando desses modelos, é reconhecimento da deficiência como uma questão de direitos humanos. Por que isso é importante? Eu falei aqui, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela traz dois modelos que fundam isso daí, que é o modelo social e o modelo de direitos humanos. Vamos imaginar a seguinte situação. Né? A pessoa com deficiência está em casa ou está largada lá na esquina, aí alguém pode dizer, olha, bichinho, coitadinho, não participa da sociedade porque tem uma deficiência. Ou então, olha, né, que absurdo, ele não tem aqui os direitos deles assegurados, porque a sociedade não garante. Ou então, uma pessoa está em casa sem estudar, ou então, bichinho, não estuda porque é autista. Você bota a culpa na pessoa, né? Ou então, que absurdo, não estuda porque a escola não é inclusiva ou porque a escola discrimina. A situação é a mesma, mas você pode olhar ela de dois paradigmas diferentes. Né? Qual o paradigma que você adota? É o paradigma social e de direitos humanos ou o paradigma da caridade ou o paradigma médico? Né? Isso é bem interessante da gente ver. Uma coisa que a gente tem, né, no Brasil a gente demorou muito tempo para reconhecer que as pessoas autistas eram pessoas com deficiência, porque não se reconhecia que as pessoas que têm transtornos mentais diziam assim, não é uma questão de saúde mental, o autismo é uma questão de saúde mental, não é uma questão de deficiência, porque as pessoas que têm deficiência têm autonomia, elas falam por si próprias, né? Elas só precisam de acessibilidade. Qual a acessibilidade da pessoa com deficiência? Né? Da pessoa com autismo? Essa era a questão, não era uma questão da deficiência. Só que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ela tirou toda essa discussão quando ela reconheceu que a deficiência ela envolvia os impedimentos físicos, mentais, intelectuais e sensoriais. Então, quando você ia olhar a questão da deficiência pelos impedimentos, né, estava incluído todos os impedimentos que estavam nos corpos das pessoas autistas, que interagem com as barreiras sociais e ambientais e atitudinais que são impostas e que impedem essas pessoas de participar em igualdade de condições com as demais pessoas. Quer dizer, a culpa da deficiência, no novo conceito que se coloca, ela deixa de ser da pessoa e passa a ser colocada na sociedade. É a interação dos nossos corpos políticos com as barreiras sociais e ambientais que definem se você tem uma deficiência ou não. Né? Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui num ambiente que tivesse um ruído super alto, talvez a gente não conseguisse que a acessibilidade ambiental para que a Júlia estivesse aqui ou para que a Bia estivesse aqui e colaborasse com o diálogo. Quer dizer, quem ia perder? Né? Todos nós aqui perderíamos em diversidade e em qualidade do diálogo.
Então foi assim que a gente construiu um mundo onde as pessoas não tinham oportunidade de participar, elas perdiam, e a sociedade perdia também riqueza da diversidade. Por isso a importância de considerar a deficiência não como uma tragédia, né, como prega o modelo social, não como uma doença, como prega o modelo médico, mas sim como parte da diversidade humana, como fala a neurodiversidade, como fala o modelo de direitos humanos. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer um ambiente mais rico e mais diverso. A gente tem, em termos de reconhecimento da pessoa com autismo enquanto deficiência, duas leis. Tem um decreto 12764, a lei 12764, que é a lei do autismo, que a gente estava lá ajudando a construir também. A gente fez uma força muito grande para que essa lei saísse inclusiva do jeito que a gente precisa, né? Porque muita gente que pensa nos modelos antigos queriam que, dependendo do grau do autismo, a gente pode não aceitar a pessoa na escola, né? Só que a gente tinha isso, né? Tinha isso colocado na lei, que a escola só vai aceitar dependendo do grau. Então primeiro ele vai para a escola especial, depois ele vai para a escola regular, que é aquela história que vem do modelo de que para a pessoa participar ela tem que ter condição. Como a gente fala de inclusão, todos têm que ter condição de participar. E aí a gente construiu uma série de políticas públicas baseadas nesse modelo. A gente tem, por exemplo, a política de educação, a educação inclusiva. A política de saúde tem dois vieses. Um, para atender às necessidades próprias que são das pessoas que têm deficiência. Ou seja, a gente precisa da rede de atenção psicossocial que entenda e atenda bem na comunidade, porque a pessoa tem direito de viver em comunidade. A gente precisa da rede de cuidados da pessoa com deficiência também. Mas a gente também precisa de acesso à atenção básica. O que acontece? A gente tem dados da Inglaterra, porque aqui também falta dados, que dizem que as pessoas com autismo e com outros transtornos, e com transtornos mentais, com outros diagnósticos, elas morrem mais cedo, né? Não é o autismo que mata, o autismo não mata mais cedo. Ela morre mais cedo porque elas têm menos, não é porque ela tem menos acesso à saúde básica, né? Tem menos acesso à saúde básica. Então, diabetes, hipertensão, cânceres tratáveis, tudo isso que você vai fazer uma consulta e conseguiria ser tratado, você não tem acesso. Então, parece que o único direito da pessoa autista é ser tratado do autismo, né? E não ter uma vida plena, e não ser reconhecido nas suas necessidades como cidadão pleno de direitos. Na questão da assistência social, no direito ao lazer, no direito ao próprio corpo, a gente tem uma série de questões para abordar, mas, por exemplo, a gente fez, há 2 anos atrás, 2016, no final de 2016, a gente fez o primeiro encontro brasileiro de pessoas autistas. A gente trouxe autistas do Brasil todo e do mundo para discutir aqui quais eram as suas prioridades. E falamos de educação, falamos de capacitismo e feminismo, falamos de família, falamos de uma porção de coisas, mas teve um tema que surgiu como o maior tema, e por isso que é importante escutar as próprias pessoas autistas como protagonistas da sua própria agenda, né? Porque quando você tem profissionais falando, que você tem pais falando, a agenda é outra, né? Qual é o medicamento, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, a agenda da família é uma, a agenda da pessoa autista é outra. E a agenda da pessoa autista que surgiu lá é sexualidade e relacionamento, né? Então foi o tema mais quente, todo mundo se juntou lá para debater sexualidade e relacionamento. E aí a gente viu, primeiro, uns dando dicas para os outros, porque você sabe que a dificuldade do autismo é de entender os contextos sociais. Então estava um dando para o outro ali o bizu de como é que cada um fazia para chegar no outro e conseguir um namorado e ter sucesso, né? Então esse apoio mútuo aí rolou. O Hélio estava lá, não estava Hélio? O Hélio deu altas dicas. E a outra coisa...
tá querendo morar com a menina filhada, né? Eu sei. A outra coisa que aconteceu foi que, dentro daquela discussão de sexualidade e relacionamento, as pessoas autistas reclamaram muito do que eles chamavam de opressão que a família exercia sobre ele. Olha, ela não deixa eu namorar com quem eu quero, não deixa isso, quer dizer, o desenvolvimento da sexualidade não deixava ser fluido por parte da família. Por a família entender que aquela pessoa não tem propriedade sobre o seu próprio corpo para desenvolver a sexualidade. Isso foi muito falado. E a outra coisa que apareceu foi denúncias de abuso. Quer dizer, de um lado você não deixa a pessoa desenvolver sua sexualidade da maneira que ela bem entender. E de outro, você tem uma, duas ou várias denúncias de abuso sexual dentro da própria família ou por pessoas próximas. A gente foi atrás e conseguiu ver que isso não era uma coisa que surgiu ali naquele grupo, que era de gente do Brasil todo. Né? Que isso é de fato, as estatísticas sobre questão do abuso sexual são muito altas e, por outro lado, também esse olhar de tabu sobre o desenvolvimento da sexualidade da pessoa autista também é outro tabu muito grande. É por isso que a gente fez uma campanha sobre o direito ao próprio corpo da pessoa com autismo. Enfim, eu vou só encerrar aqui e passar, a gente vai conversando, porque eu sei que eu já estendi demais e derivei aqui na minha fala, mas é isso, queria agradecer e ficar aberto aí às considerações de vocês. Obrigado.